Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zamparola, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Um colega nosso aqui do YouTube, que segue a gente, o Jason. Fala, Jason, beleza? Ele pediu pra gente falar sobre o tema assistente técnico, ser basicamente uma testemunha, né? E falar também sobre a rixa entre o perito e o advogado, né? Se existe algum embate entre o perito e o advogado, tá? Então, vamos começar. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa aqui embaixo e compartilha nas redes sociais. Ô Jason, funciona o seguinte: a assistente técnico como testemunha, concordo. Ele também é uma testemunha. Ele é uma testemunha da parte, tá? Porém, ele não serve como testemunha, porque ele foi remunerado pela parte. Então, tecnicamente, ele tem interesse. Então, o juiz não vai chamar ele como testemunha. Mas ele vai poder apresentar o parecer técnico dele, que é diferente. Porque a tecnicidade, ela pode ser discutida entre os profissionais da área, tá? Mesmo que eu tenha, que o assistente técnico tenha, seja tendencioso a uma parte, tenha interesse na causa, a parte técnica dele é ciência. E a ciência, ela é fato. E fato não se discute, né? Fato é fato. Então, se ele apresenta um fato, como por exemplo, a água no estado natural, no meio ambiente, é má condutora. E é verdade. Não tem como ser tendencioso e falar, não, ela é má condutora, ela é boa condutora. No estado natural, ela é má condutora. Agora, H2O puro, ele é totalmente... Desculpa, é o inverso. É o inverso. A água no estado natural, ela é boa condutora. Ela conduz. H2O puro não conduz. Então, fato científico se discute mesmo que... não se discute. Né? Não, se é um fato comprovado, né? Não tem discussão. Né? E por isso que um parecer de um assistente técnico, ele pode ser utilizado, mas a testemunha, o testemunho do assistente técnico, ele como testemunha, a figura testemunha, não vai valer porque ele tem relação com a parte, tá? Agora, eu posso usar o testemunho, eu posso usar a oitiva, eu posso usar a entrevista que eu fiz com o assistente técnico como para pautar meu laudo? Pode. Por quê? Porque, lembrando dos outros vídeos passados, a gente vai falar, a gente já falou, toda alegação, todo relato tem que ser confirmado. Senão, não passa de relatos, não passa de alegação, tá? Para virar um vestígio, para virar um indício, tem que ser confirmado a alegação. Eu vi fulano de tal entrando em tal lugar. Tá, beleza. Então, vamos procurar os vestígios, os indícios para comprovar que tal pessoa entrou naquele local. E como a gente faz isso? Câmeras, se ele tiver um cartão de identificação, se ele passou pelo cartão de identificação, se outra pessoa viu ele também no local, que aí reforça testemunho. Tem várias maneiras, né? Mobilidade celular, você pode olhar no GPS, né? Ou o juiz quebra o sigilo, ou você pede autorização dele para acessar o celular dele e verificar se ele teve com o celular naquele local. Então, existem várias formas de você confirmar uma alegação, tá? Beleza. Então, superada essa parte do testemunho, do assistente técnico ser também uma testemunha, ele é uma testemunha da perícia, porém, ele não pode ser utilizado como testemunha dos autos, porque a figura
da testemunha, ela não pode estar ligada com uma das partes, tá? Bom, beleza. Vamos lá. O embate entre o advogado e o perito. O Jason perguntou se existe uma rixa entre eles, e eu vou te dizer que eu acho que rixa não, mas existe uma barreira técnica, existe tipo, o advogado, ele vai querer puxar a sardinha pro lado do cliente dele. E os dois advogados vão querer fazer isso. E ele vai querer fazer o perito seguir a lógica, seguir a visão do advogado, né? Então, na perícia de campo ali, pode ser que os advogados comecem a questionar, a solicitar, a tentar induzir o perito a realizar a perícia conforme o entendimento deles, a visão deles, né? Puxando, mas não, se essa tomada tivesse o fio verde, poderia ter evitado o choque, se ele tivesse um DR, teria evitado o choque, a pessoa ter morrido e tudo mais, entendeu? Ele pode puxar para a visão dele. Nem sempre que aquela visão é uma visão tendenciosa. Pode ser que ele esteja puxando para o lado correto, né? Pro lado da verdade, né? Agora, se tiver dois advogados lá, das duas partes, aí nós vamos ter o quê? Um embate maior entre advogados e não entre advogado e perito. A não ser que o perito comece a mostrar que a visão dele esteja coadunada com algum dos advogados. Aí você vai ter um advogado, que é o que está prejudicado, combatendo tanto o outro advogado quanto o perito. Aí começa a alterar um pouco os ânimos, tá? Isso aí é normal. Cabe ao perito ali, que é o mediador da situação, controlar essa questão. Ademais, não é sugerido ao perito demonstrar a sua visão, o seu entendimento na perícia de campo, porque senão pode gerar exatamente isso aí, as pessoas, os advogados começarem a perceber que o perito esteja entrando na visão da outra parte, né? Mesmo que essa visão da outra parte seja a verdade, que seja o fato científico, o advogado prejudicado vai se sentir acuado e vai tentar utilizar as técnicas deles para trazer o perito de volta. Quando ele perceber que o perito não vai voltar, ele vai começar a criar uma certa agressão, vamos dizer, agressão psicológica, vai querer começar a ameaçar, né? Já foi ameaçado de abuso, por exemplo, abuso de poder, né? Então, você vê muito disso, né? Principalmente em busca e apreensão. Quando você está indo pelo consenso, por exemplo, você é o perito nomeado, as partes consensualmente aceitaram o perito, você vai, as duas partes têm interesse que você puxe para o lado de cada um. Agora, quando você faz busca e apreensão, não, aí você foi mandado por uma das partes. E a intenção de quem faz busca e apreensão é capturar tudo que tem que ser capturado, né? Sequestrar todos os bens citados no mandado. E a pessoa que é alvo dessa busca, ele vai fazer de tudo para você não obter acesso às provas que talvez venham a comprovar um crime. Então aí você já tem um advogado da outra parte, né? Que pode ser que na busca e apreensão você chega, começa a coletar tudo,
ele chama, por exemplo, se ele for um advogado, ele vai chamar os advogados, os delegados de prerrogativa, e aí os delegados vão acompanhar a perícia e vão começar a dificultar as coisas, né? Então aí você tem esse embate perito-advogado com mais intensidade, né? Então, vamos tentar trazer para a cronologia dos fatos aqui. Você é nomeado, primeiro os advogados vão consultar seu nome, se você tem alguma ligação com alguma das partes. Não tem, né? Por exemplo, alguma ligação, vamos dizer assim, vamos ver se o Agenor, perito nomeado, ele tem algum processo rolando contra a parte autora ou contra a parte ré. Ah, não tem? Beleza. Tá, para mim tá bem, excelência, beleza? Pode apresentar a proposta. Eu apresento a proposta, lógico, todas as partes vão impugnar. Ah, tá caro, que tá caro, e tá caro. Tá, beleza, superou essa parte. Até o momento ali, o perito é muito bem tratado, né? Até agendamento, você protocola o agendamento na perícia, você vai na perícia de campo, ali na perícia de campo, você ainda é muito bem tratado, né? Como eu disse no outro vídeo, tem um vídeo que a gente fala sobre o perito ser bem tratado até a apresentação do laudo. Apresentou o laudo, prejudicou uma das partes, essa parte vai te atacar. Aí você vira o pior inimigo, a pior pessoa do mundo e eles vão te atacar, vão querer derrubar o seu laudo e vão querer dizer que você foi tendencioso e vão dizer que você, sei lá, inventa um monte de situações aí e que não tem... O juiz não dá muito moral para isso não, a não ser que realmente você foi tendencioso. Agora, se você comprovar todo o alegado, todo o seu desenvolvimento foi pautado na ciência mesmo, né? Não tem o que discutir. O perito fez o trabalho dele, foi lá e fez o trabalho dele, né? Então, até a perícia de campo, tudo geralmente é uma maravilha, né? Salvo a questão da impugnação dos honorários, o resto tudo é uma maravilha. Apresentou o laudo, aí vem impugnação da parte prejudicada e quando a parte prejudicada são as duas, porque sabia que existe essa possibilidade? Existe. Às vezes um puxa para uma alegação, o outro puxa para outra alegação, o perito encontra uma alegação intermediária, encontra a verdade num fato intermediário. E aí é lógico que as duas partes vão te atacar, né? Então, e não é difícil, é comum, tá? Já aconteceu comigo. Eu já apresentei, por exemplo, uma pessoa entrou contra uma empresa de celular, que produz celular, dizendo que o celular parou de funcionar. Foi ver a alegação de que entrou umidade de vapor do banheiro. Tipo, ele foi pro banheiro e ficou escutando o vídeo lá enquanto tomava banho. Aí o vapor do chuveiro corroeu a estrutura eletrônica. E aí estragou o equipamento. A parte ré não vai querer consertar porque identificou umidade. A parte autora não quer nem saber. Eu comprei um equipamento e não enfiei ele dentro d'água e parou de funcionar em tempo de garantia. E aí? Eu quero. Aí chega o perito e fala, realmente, existe indícios de umidade dentro do equipamento, porém, não existe indícios de líquido, porque existe uma diferença entre a umidade do vapor, que ela entra e não deixa marca na placa. Como ela não cria gotículas, né? Quando você põe o celular dentro d'água, a placa fica gotículas de água em cima da placa e aí ele faz uma mancha onde ficou repousado aquele pouco de líquido ali. Quando não tem, ela simplesmente corroeu, é porque o ambiente é bastante úmido, né? Então o que acontece? O autor, ele quer ele quer o seu equipamento de volta. E o réu quer comprovar que houve umidade. Mas aí eu vou comprovar, eu vou dizer, réu, autor, eu não vou dirigir ao autor, mas o equipamento possui característica de umidade, de ter adentrado umidade dentro do equipamento. Porém, não houve
umidade por líquido, provavelmente por vapor. E que a fábrica poderia ter protegido os equipamentos simplesmente colocando uma resina em cima dos componentes eletrônicos. Então o que você fez ali? Você disse que tem umidade interna, você identificou a umidade interna, prejudicou o autor. Porém, que essa umidade poderia ter sido evitada com a aplicação de uma película, de uma resina por cima do... prejudicou o réu. O réu deveria ter tomado cuidado na produção. Então é erro de fabricação. Na fabricação você fabricou sem colocar um verniz em cima dos equipamentos. Então você prejudicou as duas partes. O que aconteceu? Você vai levar a porrada dos dois lados, né? Então é muito comum. Mas existe sim esse embate perito-advogado, mas o perito sabe, o perito experiente sabe controlar isso daí para que não ocorra esse embate na perícia de campo. Tá? Ele consegue mediar a perícia de campo. Já o perito inexperiente não vai saber e vai cair numa dessa daí e vai ser até conduzido por um dos advogados. Porque nem sempre os dois advogados aparecem na perícia, nem sempre o advogado aparece na perícia. É mais comum não aparecer. Mas quando aparece, ele vai tentar utilizar técnicas para puxar o perito para o lado dele, né? E aí tem aquele perito que é esperto, que vai, não, é verdade, interessante, hein? E tem aquele perito que é combatente. Não, o doutor está falando, o que o doutor falando não tem nada a ver. Não concordo com isso daí, não. Aconteceu isso, isso e isso, o seu cliente estava errado. Se você falar isso na perícia de campo, você vai levar patada mesmo, isso é normal. Você acabou de decretar uma guerra com o cliente, né? Com certeza com o advogado. Bom, Jason, eu acho que a gente conseguiu falar o que você queria, o seu tema, né? Eu peço pra galera deixar seu like, comentar qualquer coisa aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente vai se falando em outros vídeos. Grande abraço e até a próxima.